Ontem eu publiquei um vídeo com algumas críticas ao cachorro perturbando, porque eles acham que eu vou passear, tá? Mas eu acho que eu vou gravar o vídeo hoje aqui em casa. Eu fiz algumas críticas a Tasso Azevedo e ao professor Carlos Nobre. Basicamente, eu critiquei a postura de Tasso Azevedo em defesa do manejo das concessões de áreas públicas para manejo florestal, que eu acho algo criminoso, né? Então, uma amiga muito querida comentou: Rodolfo, Tasso criou o Map Biomas, que é importantíssimo, está ajudando o mundo inteiro. Beleza, tudo bem. Ótimo o Map Biomas. Inclusive, a gente vai ver o Map Biomas em ação aí hoje, tá? Sobre o Map Biomas, qual é a minha crítica? O Bolsonaro falava: 80% da Amazônia está preservado do jeito que Pedro Álvares Cabral encontrou em 1500. Ó, perseguição de cachorro. É o caos aqui. Do jeito que Pedro Álvares Cabral achou em 1500. Não é verdade. A questão é que o Map Biomas separa vegetação nativa de área alterada. E 80% da Amazônia ainda é vegetação nativa, mas em vários estágios de degradação, né? E aí, não, mas o Map Biomas não faz comentários políticos, tá? Tudo bem. Mas se tem alguém, e não é um alguém qualquer, é o presidente da República, que está fazendo uma distorção dos dados do Map Biomas, eu acho que eles têm a obrigação de soltar pelo menos uma nota falando: olha, Bolsonaro está mentindo. Não é isso que a gente falou, tá? Mas hoje eu vou falar do professor Paulo Artacho. Porra, detonou ontem o Tasso e o Carlos Nobre. Agora você vai detonar o Paulo Artacho. Você quer que não sobe ninguém da área do clima e da preservação? Não é isso. Eu quero fazer críticas para que as pessoas melhorem. Porra, o Paulo Artacho, Rodolfo, se enxerga, cara. Olha o tamanho do cara, você vai querer que ele melhora você. Pois é. Mas, vamos nessa aí. Vamos ver se eu melhoro também aqui na crítica. A ideia, para quem chegou atrasado, o professor fez uma exposição ontem numa reunião de governo aqui nessa sala sobre a questão do clima. Ele é físico. Vamos prestar atenção em tudo. Então, o professor fez ontem uma exposição numa reunião fechada, que não foi televisionada, para o presidente Lula e ministros sobre a questão do clima. Lula gostou da exposição e convidou agora o professor para fazer a mesma exposição, foi assim que eu entendi, agora com a presença da imprensa, né? Então, Lula já sabia o que teria ali naquela exposição, e ele gostou da forma também, não apenas do conteúdo, que ele achou importante, e aí pediu que fosse reproduzida a exposição novamente agora de uma forma pública. É da USP, e eu achei muito interessante trazer para vocês a apresentação que ele fez para nós. Ele sintetizou, não vai demorar o tanto de tempo que nós fizemos ontem. Depois a Marina e a Nívia fala, depois aí o Barroso fala e fala quem quiser falar daqui para frente. Pois é, professor Artacho, né? Parabéns, você está aí falando para o presidente da República, o presidente das duas casas do Legislativo, e eu acho, não sei se eu vi o Gilmar Mendes ali, a imagem não está muito boa, mas possivelmente o STF também. E eu já vou adiantar logo, aqui spoiler alert, já vou adiantar logo o final da história e a minha crítica final. O que acontece? O professor Paulo faz um excelente diagnóstico da situação do clima e do que acontece com o Brasil em função do clima. Maravilhoso no Brasil, no mundo, etc. Mas não há prognóstico, tá? O prognóstico é ruim, é fraco. Tá lá no final. Ele não fala nada sobre os riscos de pavimentação da BR-319, de construção da Ferrogrão. Ele não fala em conter o crescimento do agro. Ele fala em expandir a bioeconomia. Mas você sabe que expandir um setor da economia não implica em diminuir o outro, tá? Ele não fala várias coisas
que se ele tivesse falado na exposição anterior, do dia anterior, aquela que a gente não viu, ele não teria sido convidado para falar hoje, né? Então, alguém pode falar, pô, é isso, se ele tivesse falado isso que Lula não ia gostar, ele não estaria falando hoje e a gente não teria uma apresentação vindo direto do Palácio do Planalto sobre a questão climática, tá? Mas eu acho inadmissível falar do problema e não falar o que aquelas pessoas ali na frente estão fazendo de errado. Por exemplo, o marco temporal, ele podia ter falado, olha, fortalecer as terras indígenas, ele não fala. Não construir mega obras na Amazônia, ele não fala, tá? Conter o crescimento do agro, tá? Energias renováveis, ele fala, mas ele não fala contra as hidrelétricas, tá? Então é isso. Se você está com muito o que fazer, com pressa, o vídeo é esse, pode partir para um próximo vídeo. Agora, se você quiser ver em detalhe o que aconteceu, vamos seguir em frente a partir daqui. Tá bem? Vamos lá então. Professor Paulo Eduardo Atacho Neto. Bom, presidente, agradeço o convite para trazer um tema tão relevante e importante para discussão, para este plenário. E, basicamente, nós estamos aqui nessa sala... Ah, não. Quem está à direita do Lula é o Alckmin. Olha como eu estou cego. Eu achando que era o Gilmar Mendes, tá? Inclusive, ele está à direita em vários sentidos, né? E o Lula vai fazer uma piada quanto a isso. Então, não sei se tinha STF, mas vamos em frente. Discutindo por causa deste gráfico, que é que as emissões, apesar do Acordo de Paris, apesar da ciência há mais de 50 anos alertar que a humanidade está indo para uma trajetória perigosa do ponto de vista de mudança do clima, essencialmente as concentrações de gás de efeito estufa continuam a aumentar. Pois é, apesar de saber que a gente está indo para o buraco, as concentrações continuam a aumentar. O que eu gostaria que ele tivesse falado? Apesar disso, vocês continuam fazendo mega obras da Amazônia, continuam permitindo, querendo furar petróleo na... Isso aí, a questão do petróleo, ele até fala um pouco melhor no final. Vocês continuam querendo passar a BR-319, que é o principal problema hoje em dia no Brasil, em termos de meio ambiente, é a BR-319. Isso ele não fala, né? O que eu vou fazer agora é que eu vou acelerar um pouquinho a velocidade do discurso dele. Eu acostumei a ouvir as coisas até em velocidades maiores, mas acho que 1.2 funciona bem aqui no canal. Vamos acelerar um pouquinho o Paulo para a coisa ficar mais dinâmica. Estamos emitindo cerca de 62 bilhões de toneladas a cada ano de gás de efeito estufa para a atmosfera. Então, tá legal. Isso. Bom, então, basicamente, estamos aqui, a maior parte dos gases de efeito estufa é dióxido de carbono, e, basicamente, o Brasil é o 7º maior emissor de gases de efeito estufa. Do jeito que está colocada essa televisão, só vocês conseguem ver e o pessoal da direita. A esquerda não consegue ver. A maior parte da apresentação dele, eu vou deixar rolar, é mais no final que eu vou interferir mesmo. Mas aí é importante destacar que o Lula fez uma piada, um comentário com um duplo sentido, né? Só o pessoal da direita está vendo a apresentação, a esquerda não consegue ver, é importante que a esquerda veja o que ele está falando. Então a esquerda também tem olhos, ela quer enxergar. Tá perfeito, agora? Tá bom. Alguém pode ter pensado nessa imagem, quando o Lula fala que a esquerda também tem olhos e ela quer enxergar. Então alguém pode imaginar que olha aí, que Lula seja esse senhor aí, né? E a moça, a senhora, desculpa, seria a esquerda, ou o Arthur Lira, ou o outro lá, o que bate na mulher... Ou os ministros, seja lá o que seja. Não, o Arthur Lira é o quê? Ou o Pacheco, né? O Pacheco não é o que bate na mulher. Confundi. Mas ao falar da mudança climática, né, diante de tantas autoridades, sem falar do crime da lei do marco temporal, sem falar da BR-319, da hidrovia Tocantins-Araguaia, das hidrelétricas do Tapajós, da Ferrogrão, eu acho que Lula faz com que o Brasil inteiro continue aí como a Sandra Bullock e seus filhinhos nesse barco. Tá ótimo. Tá bem?
Aí, a imprensa veio um pouquinho para a direita. Bom, vamos lá, gente. Então, basicamente, no Brasil, 48% de nossas emissões estão associadas com o desmatamento. Pois é, 48% associado com desmatamento. Essa parte das emissões a gente podia cortar completamente. Mas para isso a gente não pode pavimentar a 319. Não pode construir a ferrogrão. A gente tem que proteger as terras indígenas. A gente tem que falar, olha, o agro, o tanto que tem de soja plantada no Brasil, chega, é isso aqui, tá? Agora vamos melhorar a produção com essa soja, tá? Não vamos expandir mais 1 metro quadrado de soja. Aí sim, a gente para o desmatamento, né? Inclusive faz uma certa absorção de carbono e a gente vira um país líder no combate à mudança climática, né? Mas ele vai falar isso? Cerca de 27% adicionais são emissões da agropecuária. O vice-presidente Alckmin ontem me perguntou sobre esses números, de onde saem os números das emissões brasileiras, né? Eles saem deste relatório da UNEP, chama-se UNEP Gap Report, né? Já peguei o e-mail, vou mandar para a sua assessoria, que coloca que do ponto de vista de emissões totais de gás de efeito estufa, o Brasil é o 7º maior emissor. Do ponto de vista de emissões per capita, o Brasil é o 4º maior emissor. Então nós temos sim culpa no cartório, nós somos sim um dos 10 maiores emissores de gás de efeito estufa, com a responsabilidade pelo que a gente está observando. Somos entre os 10 maiores, mas o Brasil também é gigantesco, então em tudo no mundo o Brasil é entre os 10 maiores, né? E se você for ver os 2 ou 3 primeiros, né? Estados Unidos, China, e, sei lá, Índia, Rússia, sei lá, quem é o terceiro, são imensos. Então, na verdade, a nossa contribuição para o aquecimento global ainda é relativamente pequena. A gente tem que, claro, a gente tem que fazer a nossa parte, como todo país, mas o problema fundamental é parar o desmatamento, porque a gente está destruindo o clima da América do Sul. Então, isso é fundamental. E quanto ao futuro? O painel intergovernamental de mudanças climáticas, que eu faço parte, faz projeções para o futuro do clima do nosso planeta de acordo com vários cenários de emissões. Num cenário de emissões que continuaríamos a emitir como estamos fazendo hoje, sem nenhuma, basicamente, redução, o planeta pode se aquecer em média 4,3 graus Celsius. Num cenário de... O cenário é esse, viu? Os outros são excessivamente otimistas, né? Isso se não for pior do que esse cenário aí, porque eles gostam de... O pessoal do clima é sempre muito conservador nas previsões de mudança climática. É o pessoal de destaque. Até por isso que erraram, né? Que a gente já está chegando num e-mail, porque eles não queriam soar excessivamente alarmistas para não cair em descrédito. E frequentemente fazem o erro contrário, o oposto. Implementação do Acordo de Paris, razoavelmente mediano, um cenário de 3,7 graus de aquecimento, e o Acordo de Paris implementado de uma maneira muito rigorosa, um aumento de temperatura de 2,8 graus Celsius. Então, veja... Então, é uma longa exposição, essencialmente correta, quer dizer, a exposição inteira não viu problema nenhum, e o problema está lá no final. Então, enquanto a gente assiste, eu acho que eu vou passear com os cachorros. Bora passear? Bora? Então vamos embora. Bora, cadê a coisinha? Coisinha! A gravidade da situação que nós estamos levando não só o planeta, mas também o Brasil, porque do ponto de vista da distribuição geográfica desse aquecimento, num planeta 3 graus mais quente, as regiões continentais se aquecem mais do que as regiões oceânicas. O oceano é... Sim, e não apenas isso, né? As áreas mais centrais no continente sofrem mais do que as áreas mais ao litoral. Por isso que eu aqui nesse pontinho azul aí em Altamira, no estado do Pará, já estou sofrendo e vou sofrer cada vez mais os efeitos das mudanças climáticas. Muito mais do que a maior parte de vocês que está aí no litoral. 75%
da área do nosso planeta, e no caso de um cenário de 3 graus, o Brasil se aqueceria da ordem de 4 graus a 4,5 graus de temperatura em média. Que significa que esse lugar que eu vivo aqui em Altamira, que ainda é relativamente agradável, pelo menos agora de manhã, de tarde já vai começar a se aproximar de um inferno, vai ficar cada vez mais infernal. Isto vai ter um impacto enorme sobre os nossos ecossistemas, sobre a quantidade de chuva, sobre a saúde da população e assim por diante. Mas o clima, além de ser temperatura, também temos alteração no padrão de chuva. E aí é que é uma questão chave para o Brasil, com uma economia que basicamente depende do agronegócio. Pois é, ele diz que a economia do Brasil depende do agronegócio, que aumenta a mudança do clima, o que prejudica o agronegócio. O que deveria ser dito aí você vai dizer, não cabe a ele, né? Porque ele é um climatólogo. É que a gente tem que diminuir a dependência da economia no agronegócio, né? Então a gente precisa do quê, né? De uma industrialização de baixo carbono. Ou melhor ainda, muito melhor, uma reforma agrária fodida associada a uma agricultura familiar regenerativa. Essa sim é a nossa melhor opção. Os modelos climáticos prevêem que a parte central e a parte da Amazônia vai ser muito mais seca do que ela tem sido nos últimos 30, 40, 50 anos. Né? A situação do lago da hidrelétrica de Belo Monte aqui na minha frente, né? Olha, baixíssimo. A gente só vê o lixo na beira do lago, aquele lixo das casas que foram removidas daqui para a construção da hidrelétrica. Mas eu vou falar agora de um dos afluentes, um pequeno afluente aqui do Rio Xingu, que fica na terra indígena Caiapó, onde eu tenho a minha aldeia e eu guardo o meu lado mais selvagem. Esse foi o vídeo que eu recebi hoje cedo lá do riozinho. Olha só, mataram uma anta, né? Então carneando ela para comer. Mas a minha notícia é que o riozinho está baixíssimo. Ele nunca esteve tão baixo como está agora. E vai chover mais no sul do Brasil. Rio Grande do Sul, Florianópolis, Santa Catarina e assim por diante. É seca aqui onde eu tô, né, na Amazônia, e muita chuva lá em Porto Alegre. Aquilo que a gente viu no começo desse ano, não pensem que é um caso isolado, não. Veio para ficar. Ano que vem deve ser a mesma coisa, talvez pior, com sorte talvez um pouco melhor, mas a tendência é de piora contínua. E o pior é que esse ano foi uma comoção danada isso aí, né? Mas com o tempo as pessoas vão começar a prestar cada vez menos atenção e vai se tornando rotina. Então vejam que um cenário onde redução de precipitação de 30% a 40% na área do Cerrado, onde hoje temos o agronegócio estruturado, está sendo previsto por basicamente todos os modelos climáticos. Isso também é previsto pela Embrapa, né? Isso daqui é uma publicação. Então ele fala que o agronegócio vai sofrer, o agronegócio está estruturado no centro do Brasil e vai sofrer com a mudança climática. Mas não questiona se a gente deve desestruturar, de certa forma, o agronegócio naquela região, né? Mas esse nem é o maior problema, é porque eu vou comentando uma coisa ou outra aí ao longo, né? A bomba está no final. Da Embrapa de 2019, que mostra desde a década de 80 o avanço das regiões com alto índice hídrico ou... ele fala alto índice hídrico, mas é déficit hídrico, né? Mas ele vai corrigir ele na frente. Já corrijo agora para vocês já irem entendendo certo, né? Então é lugar onde falta água, né? A região seca. Muito alto índice hídrico. Veja o que acontece nessa década, essa região atingindo Tocantins, Goiás, Mato Grosso e na próxima década atingindo até a região de Rondônia. Então, oi? Alto déficit hídrico, muito alto déficit hídrico ou alto déficit hídrico. Então o que a gente observa é que o Cerrado e a Amazônia já estão se tornando mais secos, né? Um dos eventos que associa com essas queimadas. Análises do MAP Biomas Água, né, feitas recentemente, mostram que 76% dos municípios do Cerrado perderam superfície de água nos últimos 30 anos. Olha aí, ó, que bacana.
Para vocês entenderem que o fato de eu fazer uma crítica ao MAP Biomas, né, aquela negligência em desmentir o Bolsonaro, não significa que eu não reconheço a importância do trabalho daquele pessoal todo, né? É claro que é importante. E o pessoal de ONG precisa entender que a crítica faz parte da coisa. E você sufocar as críticas com medo de não melindrar os parceiros pode ser muito prejudicial à ação. Olha que delícia a beira desse igarapé seco. Tá seco assim por causa da seca braba. Mas aí o que acontece? O lago de Belo Monte está tão baixo que o igarapé Ambé volta a correr novamente como ele era antes de ter sido devastado aqui na sua porção inferior pela construção do lago de Belo Monte. Sendo que uma fração grande deles perderam até 75% da água. Então, isso são dados de várias fontes diferentes, de resultados de modelagem, resultados de medidas, e todas convergem para a mesma questão. Outro aspecto das mudanças climáticas globais é o aumento de eventos climáticos extremos, como nós vimos no Rio Grande do Sul, como estamos vendo com a seca de 2023 e 2024 na Amazônia, e eles já aumentaram por fator 4 desde a década de 80 do século passado. Né? E eu enfatizo que isso é muito bem previsto pela ciência, porque o relatório do painel brasileiro de mudanças climáticas que fizemos em 2011 já mostrava que o Rio Grande do Sul era uma região que poderia sofrer muito mais eventos climáticos extremos e grandes cheias, e que é efetivamente o que a gente está observando agora. Né? Mesmo se você vai para uma escala urbana, nós temos que cuidar das nossas cidades. Né? Você vê que a cidade de São Paulo, a precipitação está aumentando levemente, desde 1935, mas o número de dias de chuva, que chove mais de 100... Isso que ele está falando é importante. A precipitação da região que eu estou, ela não está diminuindo. Porque o total de chuva que cai aqui está mais ou menos constante, mas o número de dias secos está aumentando e o número de dias chuvosos diminuindo. A precipitação total não diminui, porque as chuvas muito fortes também vão ficando mais comuns. Mas o ambiente não precisa de chuva muito forte. Se você tem uma samambaia, você sabe muito bem que você precisa botar um pouquinho de água todo dia. Não adianta um dia você jogar 10 litros d'água e depois passar 2 semanas sem regar. Se você está assistindo esse vídeo, talvez você esteja se perguntando: por que botar esse monte de cachorro enquanto o professor está falando? É para criar uma espécie de relax. E é a minha contribuição para a fala. Porque se for para ver simplesmente o professor Artacho falando, vocês vão lá no site do governo e ele está lá. Agora, se você está prestando mais atenção nos cachorros do que no discurso do professor, ou pelo menos tanto quanto, você deve estar se perguntando por que aqueles cachorros lá atrás estão presos, estão soltos, e a cachorrinha Maria Chevênios aqui está presa na coleira. É porque quando eu solto ela, agora ela vai louca para longe e eu quase perco todos os meus cachorros, menos a Coisinha, que é mais abestada, não sumiu, mas ela e o Dogo desapareceram, então não libero ela mais para correr sem coleira. Bem feito, é assim mesmo, ó. Tá todo mundo brincando ali, tranquilo, e ela tem que ficar presa porque não se comporta. Milímetros, ou seja, uma chuva muito forte, multiplicou por 4 nesse período. Então, quando chove muito mais intenso, o que é ruim para as cidades, é ruim para a agricultura e é ruim para os ecossistemas. Né? Bom, e o futuro dos eventos climáticos extremos? Né? Os modelos climáticos prevêem que um evento que ocorria a cada 50 anos no início do século passado vai se tornar 39 vezes mais frequente e vai ser 5 vezes mais intenso. Então, basicamente, o que a gente está observando esse crescimento de eventos climáticos extremos, e é importante perceber, nós estamos vendo o início deste processo. Ele vai se agravar conforme o aquecimento vai se agravando e o nosso país tem, obviamente, que se preparar para isso. Né? Falando um pouco da questão amazônica, né? A Amazônia é chave para a questão das mudanças climáticas por várias razões. Uma delas é que as emissões de gás de efeito estufa por queimadas da Amazônia alimentam o aquecimento global.
Mas, mais recentemente, temos tido muitos dados da ciência brasileira de que o aquecimento global está trazendo uma degradação do ecossistema amazônico, e isso é importante porque a Amazônia contém 120 bilhões de toneladas de carbono armazenado naquele ecossistema, e se uma fração desse carbono for para a atmosfera, aqueles cenários que nós vimos do IPCC podem se tornar muito mais importantes e mais drásticos, né? Isto foi capa de uma revista importante, capa da revista Nature, a revista mais importante de ciências do mundo, feito por brasileiros, que mostra que uma transição crítica do ecossistema da Amazônia não está muito longe, né? Carlos Nobre também fala isso há 10, 15 anos, e basicamente a transformação da floresta em um ecossistema diferente do que ela é hoje não está muito longe. Esse trabalho prevê que na década de 40, 50, um evento, essa transição crítica pode vir a ocorrer, né? Pois é. Aí o que acontece? Quando eu ouvi falar dessa transição para um ecossistema diferente, isso era chamado processo de savanização da Amazônia. Aí os identitários do Cerrado começaram a rejeitar, né? Você chamar isso de savanização, isso vai contra as savanas naturais, diminui a importância do Cerrado. Agora ele já não pode mais chamar de savanização. Ele chama de transição para um ecossistema diferente. Mas eu ainda acho que o nome savanização é bom. Assim como eu acho que o nome floresta deve ser mantido para monoculturas, mesmo que seja uma floresta péssima, ainda é floresta, né? Tem gente que já não aceita que a gente chame de deserto, são os identitários do deserto, que a gente fala de desertificação, o povo fala, não, desertos são ecossistemas naturais, lindíssimos, com uma fauna e uma flora particular, que merece ser respeitada, então nem desertificação você pode falar mais. Aí fica difícil transmitir ciência. E no caso da Amazônia, nós temos um mosaico de terras, né? Desde terras indígenas, unidades de conservação e, particularmente, florestas públicas não designadas. E uma das maneiras da gente proteger a floresta é destinar esses 50 milhões de hectares de florestas públicas, basicamente, para conservação. E com isso, a gente... Ô Paulo, por que tu não aproveitou que tinha o Lira e o Pacheco ali na tua frente para falar contra a lei do marco temporal? Eu não conseguiria ficar na frente desses caras sem dar um toque sobre isso. Mas aí eu também não seria convidado, né? É assim que a banda toca. E outra coisa, ele fala em destinar essas terras, as terras não designadas, as terras públicas sem designação para conservação. É conservação senso estrito, né? Porque Tasso Azevedo defende que seja entregue à indústria madeireira para fazer o chamado manejo florestal sustentável. Aquela minha amiga que me criticou no começo, eu não vou dizer o nome dela para não ser deselegante, vamos chamar ela assim de Marina, né? Marina, se você acha que o manejo florestal comunitário é adequado o suficiente para essas terras, aí pode até parecer que Tasso Azevedo tem ideias lindas para a Amazônia. Mas se você considera um crime derrubar uma árvore de 400, 500 anos numa área de floresta pública e sabendo que não pode ser sustentável essa exploração madeireira, sabendo que aquela floresta vai ficar mais vulnerável ao fogo, aí você vê que por mais que o MAP Biomas seja importante e tal, essa coisa da concessão de florestas públicas para a indústria madeireira, que foi fortemente implementada por Tasso nos primeiros governos Lula, é completamente reprovável. Diminuir este processo de degradação na Amazônia. Outra questão importante é que nós temos que juntar cada vez mais a questão da perda da biodiversidade com a mudança climática, porque até alguns anos atrás, a perda da biodiversidade, o principal driver disso, a principal razão, era a mudança de uso do solo, mas atualmente já é a mudança climática mais responsável pela extinção de muitas espécies dos quais nós dependemos criticamente para a nossa sobrevivência. Então, a questão da integração da biodiversidade com a mudança climática é importante. E, por último, eu acho que é fundamental falar da questão da saúde, né? Não só da saúde humana, porque a visão mais moderna da saúde, olha, a saúde humana
em conjunto com a saúde dos ecossistemas, em conjunto com a saúde dos animais e em conjunto com a nossa saúde. Então, o Ministério da Saúde tem vários programas nesta direção e isto é absolutamente fundamental para garantir a nossa sobrevivência. Bom, e para finalizando, algumas questões, algumas verdades inconvenientes, como a gente costuma colocar. Opa, agora parece que vai ficar bom, mas não fica, viu? Esse vídeo não é daqueles que eu vou vendo e reagindo, não. Eu já vi até o final e sei que ele não acaba bem. A verdade inconveniente seria: não dá para aprovar a lei do marco temporal e querer se preocupar com o clima do Brasil ao mesmo tempo. Não dá para construir a BR-319 e falar em conter o desmatamento. O mesmo vale para hidrovia Tocantins-Araguaia. O mesmo vale para Ferrogrão. O mesmo vale para a saída do Pacífico. Primeiro, é impossível com as emissões atuais limitar o aquecimento em 2 graus Celsius. 2024 vai ser o primeiro ano que nós vamos ultrapassar o objetivo do Protocolo de Paris, que é limitar em 1,5 graus, e limitar 2 graus vai ser impossível. A gente está indo para uma trajetória... Jura, Paulo? Jura que essa é a coisa mais inconveniente que você consegue falar na frente desse pessoal? Eu acho que você precisa aprender a ser mais inconveniente. Quem sabe eu acho que eu preciso aprender a ser menos inconveniente e você precisa aprender a ser um pouquinho mais. Junto a gente pode se ajudar bastante. De aumento de 3 a 3,5 graus ao longo desse século. Quando isso vai acontecer exatamente vai depender do nosso esforço de reduzir emissões ao longo das próximas 2 ou 3 décadas. Nosso esforço, Paulo? Nosso esforço é foda, cara. Você tá adiante. Porque você sabe que a BR-319, defendida por basicamente todo mundo que tá aí nessa reunião, ela é a obra mais destrutiva pro meio ambiente. É difícil filmar e tirar a coleira do cachorro ao mesmo tempo. É a obra mais destrutiva pro meio ambiente no mundo. E aí você fala em nosso esforço. No mínimo você devia ter falado do esforço de vocês aí. Importante saber que regiões tropicais como o Brasil vão ser as regiões mais fortemente impactadas pela mudança climática, né? Então, a mudança climática não vai afetar a Suécia, a Noruega, Canadá ou o Brasil igualmente. Os países tropicais vão ser os mais prejudicados, incluindo nós. A saúde humana e a saúde dos ecossistemas vão ser fortemente impactados, isso não há hoje qualquer dúvida em relação a essa questão. Em relação à perda de biodiversidade, a gente vai extinguir milhares de espécies ao longo deste século. E, por último, produzir alimentos para cerca de 10 bilhões de pessoas em 2050, nesse clima em mudança, não vai ser uma tarefa trivial para a humanidade como um todo, né? Essa era a hora do Artacho, se ele fosse um pouco mais inconveniente, falar. E o Brasil não deve tentar cumprir essa tarefa exportando soja para o mundo todo, porque vai dar ruim para a gente. Bom, e falando das oportunidades únicas que o Brasil tem, primeiro, o Brasil é o país que tem a maior possibilidade de redução de gás de efeito estufa. Lembra, 48% das nossas emissões vêm do desmatamento, de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito eficiente, com custo baixo e com muitos co-benefícios de preservação da biodiversidade. Então, por exemplo, não construindo a BR-319, né? Aliás, não construir é muito mais barato do que construir, viu? Preservação da biodiversidade. Então, a gente deveria aproveitar essa oportunidade. A gente também tem um potencial de geração de energia solar e eólica que nenhum outro país sequer chega perto da gente, né? Compara com a Alemanha, compara com os Estados Unidos. Nós temos uma vantagem estratégica extraordinária nessa questão. Nós temos um programa de biocombustíveis que é único no nosso planeta, extremamente eficiente, né? Paulo? Vê o que o programa de biocombustíveis está fazendo com o interior de São Paulo. Você acha que essas queimadas é culpa do PCC? Porque o dono da fazenda de cana é uma beleza. Vai ver o que a produção de dendê está fazendo com os povos indígenas aqui no Pará. Então, olha, pensa bem antes de ficar defendendo o programa de biocombustíveis. Ainda mais que você está na frente do Alckmin. O Alckmin que está querendo usar trigo para poder produzir biocombustível. Quer dizer, vai tirar direto do pão, do pão para o carro. Quem é que defende um negócio desse?
né? Acho que eu conheço pessoalmente só Como é que é o nome dele? Robson Salame. o Robson Salame, aquela figura estúpida. Estúpido é você, cara, que em vez de estar ajudando, que nem o professor Paulo Artacho, tá aí na internet detonando a palestra dos outros. Vai fazer a sua palestra, vai dar a sua aula. Se você acha que pode fazer melhor do que o professor Paulo Artacho, vai lá ver se você vai ser recebido no Palácio do Planalto da mesma forma que ele. Quer dizer, detona Tasso Azevedo, que é um grande defensor da sustentabilidade. Se você quiser que a floresta em pé continue, as pessoas precisam entender que a floresta em pé vale mais do que a floresta deitada. E para isso a gente precisa da exploração madeireira sustentável. Quer dizer, critica Tasso Azevedo, critica o professor Carlos Nobre e agora o Paulo Artacho. Vê se cresce, cara. E a gente tem um potencial de sequestro de carbono com geração de renda para a população desfavorecida do nosso país, através de um mercado de carbono que beneficie a população local, que também pode trazer ou contribuir muito para a erradicação da pobreza no nosso país. Mas nós também temos vulnerabilidades importantes. Uma delas é a economia baseada no agronegócio, que, como vocês observaram, e é muito claro, pode não ser realmente tão competitivo ou tão viável já nos próximos anos. Aí, não é uma vulnerabilidade, é um problema, porque é ela que está destruindo o meio ambiente do Brasil. E a gente tem que estruturar um futuro para o nosso país que seja menos dependente do clima em mudança e menos dependente da produção de alimentos. A gente tem importante geração de... Que menos dependente da produção de alimentos. Menos dependente da produção de commodities para exportação. Alimento a gente precisa, né? Através da agricultura familiar regenerativa. Eletricidade, que depende da chuva, ou seja, depende do clima, né? Então a gente viu nos últimos dias que estamos começando a startar termoelétricas, porque o nosso Estamos começando a startar termoelétricas? Startar. Qual o problema do verbo ligar? Né? Ligar as hidrelétricas, vai startar. Ele é o detentor do conhecimento. Ninguém mais tem, só ele. Ele é o fodão. Ele é o salvador do Brasil. Ele pica. Ele é o pica. A eletricidade está com déficit. A gente tem 8.500 quilômetros de área costeira que são vulneráveis ao aumento do nível do mar. O nível do mar está previsto para aumentar alguma coisa da ordem de 1 metro a 1,5 metro ao longo deste século. Isso vai afetar todas as nossas cidades costeiras. E o Nordeste brasileiro, que era uma região semiárida, pode vir a se tornar uma região árida. Então, isso é uma preocupação que o Brasil tem que começar a pensar hoje para ações para as próximas décadas nessa direção. E, finalmente, alguns possíveis caminhos que a gente pode tomar para minorar essa questão. Primeiro... Opa! Agora são os caminhos para minorar a questão. Agora que ele deve falar em rever as grandes obras na Amazônia. Vamos ver se ele fala. Não fala. Eliminar o desmatamento da Amazônia e dos demais biomas, né, até 2030. Até 2030, Paulo? Porra, por que tu não falou zerar o desmatamento imediatamente, cara? A gente tá em 2024. Você acha que a gente aguenta mais 6 anos de desmatamento? Custava falar zerar o desmatamento imediatamente? Não, tem que ser 2030 para poder bater com a meta do Lula e não discordar nem um pouquinho, para não ser nem um pouquinho inconveniente. Tá vendo? Tá vendo, gente? Por que não dá? E isso inclui eliminar todos os desmatamentos legais e ilegais. E é importante lembrar que o Código Florestal foi feito e desenhado, né, em conjunto com o Congresso Nacional antes de termos essa situação atual de emergência climática. Então, a gente tem que começar a pensar nessa nova realidade do clima que se coloca, talvez refazendo o Código Florestal. Temos que, obviamente, como o presidente Lula colocou... Olha, má notícia para você, viu? Arthur Lira e Pacheco sentados aí na tua frente, eles devem ter falado, refazer o Código Florestal, gostei. Mas não é para melhorar, não é para terminar de destruir. Ter ações efetivas no combate aos crimes ambientais, em particular na Amazônia. A gente tem que seguir uma trajetória, né?
temporal de basicamente acabar com a exploração de petróleo no Brasil e usar... Aquela brincadeira que eu fiz com ele, quando ele falou startar as hidrelétricas, é porque ele tem uma linguagem maliciosa. Então, olha só, a gente tem que seguir uma trajetória temporal, ele faz assim com o braço, ó, uma trajetória temporal de acabar com a exploração de petróleo no Brasil. Ou seja, ele está falando, gente, não é para agora. Não é para agora. Eu não estou dizendo que não é para explorar o petróleo na foz do Amazonas, né? É uma trajetória temporal. Tá? A linguagem é fundamental, a linguagem engana, por isso que eu pego no pé. Usar esse protagonismo na COP30 e nas próximas COPs para pressionar os demais países aí nessa mesma trajetória, porque senão isso só vai intensificar as questões que a gente colocou. E a gente pode acelerar a transição energética com investimentos maciços em energias renováveis, como geração solar e eólica, biomassa, produção de hidrogênio verde, e tornando o Brasil... Energias renováveis, Paulo, aí você fala em produção de hidrogênio verde. Você sabe como que vão produzir esse hidrogênio verde? De onde que vai sair o hidrogênio verde? Vai sair da energia produzida pelas novas hidrelétricas que o governo quer construir no Tapajós, tá? Você não cita hidrelétricas aí na sua listagem de energias verdes, né? Mas está implícito. Quando você fala em transição energética, quando você fala em energias renováveis, você acha que Alckmin, que Lula, que Pacheco e Lira não estão pensando em hidrelétricas também? Então você tinha que ter falado aí, hidrelétrica não é energia limpa, mas você não fala. Você tá vendo? Dá para gostar disso? Dá para achar que isso é bom? Né? Aí outro, eu compartilhei esse vídeo aí para uns amigos, o pessoal falou: jamais você veria uma palestra como essa no governo Bolsonaro. Isso aí lembra, sabe o quê? Isso aí lembra uma piada do Enfio com a Graúna, né? Como é que era? Ela falava alguma coisa assim, do tipo... Quando eu nasci, nem se tinha notícia de, sei lá o que era, de vacinação, qualquer coisa boa. Nem se tinha notícia. Agora, já se tem notícia. Então é isso, né? No governo Bolsonaro, nem se tinha notícia de uma preocupação com aquecimento global. Agora já se tem notícia, mas a ação, nada. E o Paulo Artacho aparentemente não está ajudando em nada, porque ele falou que tem que cumprir a lei, tem que combater os crimes. Porra, dizer que tem que combater os crimes, falava logo que tem que combater todos os crimes, não só ambientais, né? Parar o desmatamento em 2030, porra, daqui a 6 anos, né? Quer construir hidrelétrica com hidrogênio verde, ele chama isso de oportunidade. Desculpa, mas não dá. Paulo Artacho, para mim, tá junto com Tasso e Carlos Nobre. Um líder mundial em energias baratas e sustentáveis. Isso é um cenário absolutamente viável e nenhum outro país tem tantas oportunidades que nem a gente. E, obviamente, a ser barata que eles dizem é hidrelétrica, né? Aqui eu estou tentando filmar o Lago de Belo Monte aqui na minha frente. É barato porque quem paga o preço são povos indígenas, são ribeirinhos, são populações locais, né? É uma desgraça isso aqui. Eu tenho sorte de ainda ter uma casa aqui na beira do rio, num lugar relativamente fresco. E os ribeirinhos que foram removidos aí da beira do rio e agora estão morando nas periferias mais distantes, não tem mais peixe, rio secando, indígena não consegue chegar na aldeia. Uma desgraça, porque o rio secou. Por isso que você disse que é barato. Acelerar o programa de agricultura e pecuária de baixo carbono que a Embrapa está fazendo e que é absolutamente necessário para o país, né? Então, basicamente, a gente também pode investir fortemente em estratégias de adaptação climática. Como vocês viram, nós temos vulnerabilidades importantes na Amazônia e em várias outras regiões. Temos que se adaptar ao novo clima. O clima já mudou e vai continuar mudando nos próximos anos e nas próximas décadas, e tendo a redução de desigualdades sociais e eliminação da pobreza como aspecto central destas estratégias de adaptação. Também temos que estruturar, como foi proposto, né, a autoridade climática, na coordenação, regulação e fiscalização de ações integradas entre instituições de estados a nível federal, estadual e municipal. Quer dizer, não vamos imaginar que só com estratégias a nível federal nós vamos resolver um problema desse tipo. O engajamento dos municípios e dos estados é essencial. Temos também na questão de economia, fortalecer a ação dos agentes financeiros, como o Ministério da Fazenda, BNDES, criando mecanismos de investimentos robustos e verificáveis na economia verde, transformando a nossa economia
numa economia muito mais sólida, muito mais sustentável, muito mais resiliente às mudanças climáticas. Lembrando que não é porque vai investir numa economia que você chama de verde que a economia destrutiva vai parar de existir, né? Então tem que parar de investir na soja, parar de investir no agro, parar de investir na mineração, parar de investir na pecuária. Você acha que essa pecuária regenerativa, ou pecuária de baixo carbono, é a solução? Não, tem que parar com o negócio de pecuária. Quer dizer, pode ter um pouco aí pro povo brasileiro que ainda não se acostumou a não comer carne, mas exportar a carne para o mundo inteiro não tem jeito. Esse é um ponto também muito importante. Como fazer isso? Transformando cadeias produtivas, como a gente tem visto recentemente o ministro Haddad e o Aloysio Mercadante propondo iniciativas nessa área. Temos que investir na... Se for só para elogiar, se for só para dizer que Haddad e Mercadante... Se Haddad e Mercadante estão agindo certo, então pronto, então não tem problema nenhum, cara. Você não precisava nem estar aí falando. Ciência de adaptação e mitigação climática. Isso também é fundamental para a gente poder encontrar as melhores saídas para o Brasil. Porque nós vamos ter que encontrar as nossas próprias saídas, porque soluções lá fora não servem para o Brasil. Adaptação na Noruega, adaptação na Nigéria não serve para o Brasil. Nós vamos ter que desenvolver a nossa ciência para se adaptar ao novo clima. E, por último, reforçar em muito, quer dizer, não é aumento de 10, 20 ou 50%, ou seja, dobrar ou triplicar o orçamento de agentes críticos nesse processo, que significa IBAMA, Previfogo, ICMBio, CEMADEM, INPE, institutos do MCTI, para que a gente possa encontrar as nossas soluções o mais rápido possível, para que esses órgãos possam ter condições de auxiliar o país nessa trajetória. Hoje... Sem esquecer que o professor Philip Fernside, junto com o Lucas Ferrante, já mostraram que não existe IBAMA no mundo capaz de conter o desmatamento caso a BR-319 seja reconstruída. Com os orçamentos muito baixos que eles têm, poucos têm condição efetiva de fazer isso, né? E é importante lembrar que o Brasil é signatário dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, dos quais o objetivo 13, que é a ação contra a mudança do clima, é chave para a gente atingir a redução da pobreza, é chave para a gente reduzir a disponibilidade de água e disponibilidade de alimentos. Então, quase que nenhum dos demais 16 ODS podem ser cumpridos sem um clima estável. E eu deixo uma mensagem de que, como humanidade, é fundamental a gente evitar um colapso do sistema climático global, e esse colapso pode não estar muito longe, né? E o Brasil, com a sua localização tropical, é um dos países que vão mais ser afetados pelas mudanças climáticas, e a gente tem que preparar a nossa sociedade para isso. Obrigado pela atenção, gente. Então ele ganhou um aplauso lá e eu mando uma vaia aqui. Na verdade, essa vaia foi pro time do Flamengo, mas vale também pro Paulo Artacho. O cara faz um ataque inescrupuloso, né? Não pelo que ele falou, que foi muito bom, mas pelo que ele não falou. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.